Então, olha só. Escrevemos a equação para a malha 1. Escrevemos a equação para a malha 2. A gente ficou com esse sisteminha. Então, o que a gente tem que fazer agora? Nós vamos ter que resolver. Vamos multiplicar aqui por 2. 18 por 2 dá quanto? 36. Então, isso aqui vai ficar menos 36 e 1. Mais 24 e 2 igual a menos 90. Aí a gente vai somar com essa aqui de baixo. 12 e 1 menos 24 e 2 igual a 30. Menos 36 mais 12 vai ser igual a quanto? 24, né? Então, menos 24 e 1. 24 menos 24 vai dar 0. Menos 90 mais 30, menos 60. Então, I1 vai ser igual a menos 60 sobre menos 24. I1 é igual a 2,5 ampere. E 2 a gente agora vai substituir numa dessas equações. Então, vou substituir nessa aqui de cima. 12 vezes... Vou colocar aqui que 2 vai ser igual a 30 menos 12 e 1 sobre 24. Então, menos e 2 vai ser igual a 30 menos 12 vezes 2,5. Que legal! E 2 é igual a 0. 30 menos 12,2,5 vai dar igual a 0. Tudo bem? Ok. Então, achamos para essa malha. Mais uma, então. Se a gente fosse resolver esse circuito aqui por método dos nós, o que a gente faria? Eu tenho um nó aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e o de referência. Então, eu tenho 5 nós. Eu precisaria que esses estão ligados na referência, eu precisaria que resolver pelo menos 3 nós. Por método das malhas, a gente resolve com 2 malhas. E 1 e 2. Então, vamos lá. Como que eu faço para poder encontrar a da malha 1? A equação da malha 1, a gente vai começar nessa fonte. A minha corrente está saindo do polo negativo, então vai ser menos 25, menos a resistência, ela é uma queda de tensão, 2 vezes I1, que é a corrente que passa aqui é I1, menos 3 vezes I1 menos I2, porque esse resistor, como ele está entre as duas malhas, uma parte da corrente vem de cá, outra parte da corrente de cá. Então, vai ser menos 3 de I1 menos I2, mais 60. Por que mais 60? Porque essa queda de tensão aqui, a corrente está saindo do polo positivo, então vai ser positivo. Tudo isso igual a 0. Então, eu vou ter que aqui menos 2 e 1 menos 3 e 1 mais 3 e 2 vai ser igual a menos 60 mais 25, menos 35. Então, menos 2 com menos 3, menos 5 e 1, mais 3 e 2 igual a menos 35. Essa é a nossa primeira equação. Para a malha 2, vamos escrever a nossa segunda equação. O que a gente tem aqui na malha 2? Vamos começar dessa fonte. A corrente sai do positivo, então a fonte é positiva, 6 volts, menos a corrente que passa por esse resistor de 5 ohms é I2, menos essa fonte aqui, menos essa fonte não. Essa fonte aqui, a corrente sai no negativo, então vai ser menos 20. Dessa fonte aqui, a corrente vai sair do negativo também, menos 60. E aqui a gente vai ter um resistor, então é uma queda, menos
3, qual que é a corrente que passa? I2 menos I1. Tudo isso igual a 0. Então, a gente vai ter aqui o quê? Menos 5 e 2, menos 3 e 2, mais 3 e 1, igual a 60, mais 20, menos 6. Então, menos 5, menos 3, menos 8 e 2, mais 3 e 1, igual a 60 mais 20, 80, menos 6, 74. Essa é a nossa segunda equação. Como que a gente vai resolver? Então, eu posso isolar I1 aqui e substituir lá do outro lado. Vamos fazer isso. Vamos isolar I1. 3 e 1 vai ser igual a 74, mais 8 e 2. Então, I1 vai ser igual a 74 mais 8 e 2 sobre 3. Vamos substituir aqui. Substituindo, a gente vai ter o quê? Que menos 5 vezes 74 mais 8 e 2 sobre 3, mais 3 e 2 é igual a menos 35. Então, menos 5 vezes 74 dividido por 3 vai dar menos 123,33. Menos com mais vai dar menos 5 vezes 8 dividido por 3 vai dar 13,33 e 2 mais 3 e 2 igual a menos 35. Então, aqui, menos 13 mais 3 vai dar aqui menos 10,33 e 2 igual a menos 35 mais 123. Que vai ficar 88,33. Positivo, então I2 é igual a 88 dividido por 10,33, que vai dar pra gente um valor lindo de 8,55, de menos 8,55 ampere. O que isso significa? Que a minha corrente, no sentido real dela, é inversa, ela está indo no sentido inverso, tá? No sentido que eu adotei. E I1 vai ser quanto? I1 vai ser igual a 74 mais 8 vezes menos 8,55 dividido por 3. Então, I1 vai ser isso aqui vezes 8. Mais 74 dividido por 3. E 1 vai dar positivo 1,86 ampere. Tudo bem? Tem alguma particularidade nos métodos das malhas? Tem, quando a gente tem fonte de corrente. Então, no método das malhas, existem os casos especiais com fonte de corrente. O que a gente vai fazer? Quando uma fonte de corrente está isolada em apenas uma malha, a corrente de malha já é dada em função da fonte de corrente. Então, se nós temos, por exemplo, esse caso... Cadê? Esse caso aqui, onde nós vamos ter essas 3 malhas, I1, I2 e 3. Nessa malha aqui, essa fonte de corrente passa apenas nessa malha 2. Isso significa que 2 vai ser igual a 3 amperes, vai ter o valor da fonte de corrente. Quando nós temos uma supermalha, quando nós temos uma fonte de corrente entre 2 malhas, então, quando existe fonte de corrente entre 2 malhas, nós vamos usar o conceito de supermalha. Então, o que é o conceito de supermalha? Nós vamos fazer o seguinte: se essa malha aqui, entre essas duas, I1 e 2, se entre essas 2 malhas aqui eu tenho essa fonte de corrente, eu vou fazer o quê? Eu vou considerar, primeiramente, a corrente na fonte. Então, eu vou escrever aqui o quê? I5, que é o valor aqui da minha fonte,
vai ser igual a I1 menos I2. Por quê? Esse valor aqui, na verdade é o contrário, que é I2 que está no mesmo sentido. I2 menos I1. Porque I2 está no sentido da fonte e I1 está no sentido contrário. Então, I5 vai ser I2 menos I1. É a única equação que eu vou considerar? Não, aí eu vou ter que fazer aqui essa supermalha. É como se eu excluísse esse ramo que tem a minha fonte de corrente, mas eu tenho essas duas correntes circulando aqui, I1 e I2. O que eu vou fazer? Vou escrever a equação para minha malha completa. Então, vai ficar aqui o quê? Que I1 é R1, que é uma queda, menos I2 R2, porque I1 está passando aqui e 2 passa nesse resistor. Nesse caso, como a fonte de tensão aqui, a corrente vai sair do positivo, menos essa tensão na fonte, vai ser igual a zero. Então, quando eu tenho supermalha, eu tenho que ter duas equações para supermalha. Mas, como eu disse para vocês, eu não vou cobrar de vocês supermalha na prova, tá bom? Vou cobrar apenas correntes de malha, tensões de nós, sem supermalha e sem supernó. Deu para poder entender? Deu para entender. Tem que entender certinho aqui. Vocês acham que vocês conseguem fazer? Olha, eu vou tentar fazer os exercícios. Se a gente tem 3 fontes de corrente, por exemplo, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Nós temos 3 malhas. Ah, não, isso é supermalha. Não vamos fazer isso, não, que não vai cair na prova supermalha. Vamos pegar um outro. Esse aqui mesmo que a gente usou como exemplo. Então, nós temos esse exercício aqui, onde nós temos essa malha. O que a gente faz? Primeira coisa, eu vou escrever as minhas equações, vou colocar o sentido das minhas correntes. I1, I2, I3. Depois, vou escrever a equação da malha. Malha 1, a gente vai ter o quê? Menos 2I1, menos 3I1 menos I2, menos 5I1 menos I3, não coube. Deixa eu colocar de outra forma para caber. Vamos lá. Vamos fazer esse nosso exemplo aqui. Nós temos 3 malhas, vamos escrever as nossas correntes de malha, I1, I2, I3. Vamos escrever as nossas equações de malhas. Então, na malha 1, a gente vai ter o quê? Eu tenho menos 2I1. Por que menos 2? Porque é uma queda de tensão. Resistores são quedas de tensão. Menos 3I1 menos I2, porque eu tenho essas duas correntes aqui passando. Menos 5I1 menos I3, porque nesse resistor aqui eu tenho essas duas correntes passando. Tudo isso vai ser igual a zero. Então, vai ficar com menos 2I1, menos 3I1, mais 3I2, menos 5I1, mais 5I3, igual a zero. Então, eu tenho aqui 2, com 3, 5, com 5, 10, menos 10I1, mais 3I2, mais 5I3, igual a zero. Malha 2, o que a gente vai ter para a malha 2? Na malha 2, nós temos uma fonte de corrente que está passando diretamente nessa malha 2. Isso vai significar o quê? Que I2 é igual a 3, que é o valor daquela fonte de corrente. Preciso escrever a equação da malha? Não, porque o meu objetivo é encontrar qual que é a corrente de malha, eu já encontrei. Então, esse valor eu já posso substituir aqui em cima. Então, eu vou ficar com o quê? Menos 10I1 mais 3 vezes 3, mais 5I3 é igual a zero. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o quê? Que menos 10I1 mais 5I3 vai ser igual a 3 vezes 3, 9, passa para o outro lado aqui negativo. Ótimo.
Agora, para a malha 2. Para a malha 2, a gente já achou. Na malha 3, vamos escrever. Então, na malha 3, vou começar aqui da minha fonte. E 3 está saindo do polo positivo, então vai ser positivo. 34 menos 3 e 3. Menos 5 e 3 menos e 1. Menos 3 e 3 menos e 2. Só que 2 eu sei que é 3, já vou colocar direto. Menos 3 e 3 igual a 0. Então, isso aqui vai ficar o quê? Vou passar esse aqui para o outro lado. Vou escrever de novo. 34 menos 3 e 3, menos 5 e 3, mais 5 e 1, menos 3 e 3, menos com menos vai dar mais, 3 vezes 3 vai dar 9, menos 3 e 3 igual a 0. Então, vamos lá. 3 com 5 dá 8, com 3 dá 11, com 3 vai dar 14. Menos 14, 3, mais 5 e 1 vai ser igual a 34 mais 9, negativo. Menos 34 e 9 dá 43. Então, a gente tem duas equações, duas incógnitas. A gente consegue 10 e 1, 5 e 1, consegue multiplicar por 2. Então, vamos lá, vou escrever as duas aqui. Então, eu tenho aqui menos 10 e 1 mais 5 e 3 igual a menos 9. E aqui eu tenho que 5 e 1 menos 14 e 3 igual a menos 43. Vou multiplicar essa aqui por 2 e somar as duas equações. Então, eu vou ficar o quê? Com menos 10 e 1 mais 5 e 3 igual a menos 9. E aqui eu multiplico por 2, vai ficar 10 e 1 menos 28 e 3 igual a menos 86. Então, 10 com 10 vai embora, mais 5 menos 28 vai ficar menos 23 e 3 igual a menos 9 menos 86, 95. Então, menos 95. E 3 vai ser igual a 95 dividido por 23, que vale 4,13 ampere. E 1 vai ser igual a quanto? E 1 é igual a 5 e 3. E 1 vou passar para o lado de cá e vou passar o 9 para o lado de cá positivo. Vai ser mais 9 mais 5 e 3 dividido por 10. E 1, então, vai ficar 9 mais... Eu vou fazer direto. 9 mais 5 vezes 5 vezes 3, que é 4,13, dá 29,65. Dividido por 10, 2,965. Então, nós achamos o valor de 1, e 2 e 3. Tudo bem? Tudo bem, Marlon? Tudo. Uhum. Então,